existe a responsabilização dessas pessoas pelo que eles usaram a internet, mas é como se estivesse usando a imprensa escrita, né? Eu também não posso vir aqui no microfone e falar o que eu quero, ofender uma pessoa, estou cometendo um crime. Então, na internet é a mesma coisa, né? Existem essas situações, aqueles casos conhecidos de pedofilia, né? Por isso que essa orientação do Nivaldo é muito importante, né? É um crime que é rastreado por aí. Pornografia, incitação a um determinado crime, né? O racismo, né? São crimes que são tipificados e dá para serem alcançados. E serem comprovados usando até usando porque o computador. Vai deixar aí um rastro, uma prova material que vai ser difícil. Toda máquina, me corrija se estiver errado, ela tem a sua identificação, que é o IP, né? E dá para se fazer aí muito embora seja um trabalho árduo, difícil, mas consegue-se com uma empresa competente, um profissional competente, rastrear da onde saiu, né? Então vai buscar aí o agente que praticou determinada ação. E a nossa defesa, no caso, a pessoa comum, ou até mesmo celebridades, sempre temos em nosso lado essa questão de irmos diretamente aí a um posto policial, relatar os fatos e abrirmos um boletim de ocorrência. É importante. Esse é um respaldo que temos. Sim, é importante essa providência. Por exemplo, no caso a empresa, o provedor, no caso, está divulgando, está retransmitindo, né, essas imagens, uma fotografia, um texto, alguma coisa. A partir do momento que ele for legalmente notificado, ele tem que cessar aquilo, né, porque se ele continuar, aí ele pode até incidir também em outra categoria, mas também nesse próprio delito, né? Então é importante essas providências rápidas e imediatas. Ir à polícia, procurar um advogado, se orientar com esse advogado. Quem não tem condição de ter um advogado, procurar a ordem dos advogados, buscar uma orientação. Esse tipo de providência é muito importante. Agora, só mais um detalhe. A aparência que dá num primeiro momento é o seguinte: mas puxa vida, a pessoa faz e não fica e não dá em nada, se não é crime, esse tipo de coisa. Mas tem um aspecto cível que é importante. Essas todas as providências que seriam a notificação de uma autoridade policial vai embasar para entrar com uma ação de reparação de danos. Um juiz, por exemplo, ele pode determinar, isso já existiu, que apreenda a máquina o computador de uma determinada pessoa para fazer uma perícia, para se cessar aqueles atos que estão acontecendo, né? E até para depois respaldar uma ação de indenização por dano moral, até dano material, mas principalmente o dano moral que aquilo causou, né? Então, alguma providência existe a ser feita, né? O direito é dinâmico, o direito ele tem que acompanhar a evolução da sociedade. E existe no Congresso hoje, acho que 3 ou 4 projetos de lei tipificando o aspecto criminal de algumas atitudes tomadas, e isso é muito importante que aconteça. E esperamos aí que isso seja, que algum desses projetos sejam aprovados para que passem a entrar em vigor o mais rápido possível, para cessar determinadas atitudes que vêm acontecendo, para que a pessoa não fique com aquela impunidade, né, que hoje em dia está acontecendo muito. Então, às vezes, a justiça não pode fazer nada. A justiça não pune, mas não tem lei que define aquilo como crime, vai fazer o quê? Não tem como. Mas ter um aspecto cível, que também não pode ser esquecido. Então, orientação: ir procurar uma delegacia de polícia e procurar um advogado. Ou procura o advogado, depois ele vai dar essas orientações, esses caminhos. Procurem, consulte sempre, esse é um lema da OAB, consulte sempre um advogado, em qualquer questão que tenha com relação a isso. Então hoje existe aí projetos de lei também aí adaptados ao mundo real, né? Exato, porque esse quadro também inovador precisa, tem que andar ombro a ombro. Evolui, né? Muito rápido, né? O nosso Código Penal é de 1940. Pra você ter uma ideia.
Quando que em 1940 eu ia imaginar a existência de um... Nem videocassete acho que existia, né? No 1940, né? Então é o rádio só. Então, já existe também, esses projetos que eu estou dizendo, são de reforma do Código Penal. Né? E como o tempo vai evoluindo, eles vão fazendo emendas àqueles projetos e tentando se adequar aos tempos de hoje. Então é isso que está acontecendo e é preciso que seja aprovado o mais rápido possível. Nivaldo, eu registrei, eu passei essa informação no meu computador, esse meu computador contém aí documentos particulares, documentos privados, mas eu gostaria de removê-los dessa máquina. Então a minha opção foi ali salvá-lo num pendrive, salvá-lo em um CD ou em um HD externo. Eu, a partir do momento que eu enviei, que eu passei, que eu transferi esse meu arquivo para esse HD externo, para esse pendrive, para esse CD, não existe qualquer vestígio na máquina, como você mesmo nos antecipou aqui, que seria um ato diferenciado com relação àquele que eu o enviei à lixeira. Então, quando eu envio a lixeira do nosso computador, é possível resgatarmos esse conteúdo. Apesar de um processo bastante difícil, mas é possível. Mas a questão de eu gravar num CD, gravar num pendrive ou no HD externo, você dificultaria, ou mesmo nessas condições, teríamos uma memória nesse computador com esse conteúdo? Bom, como eu disse, quando a gente apaga um arquivo do computador, não é como a gente joga o lixo da nossa casa, que vai para um lixão. Todo arquivo excluído do computador, ele é desmagnetizado da memória e aquela memória passa a ser livre para ser usada por outro arquivo. Porém, eu tenho como reverter essa situação. Então, eu consigo fazer com que eu tenho ferramentas que eu consigo recuperar arquivos. Até um exemplo de uma cliente que foi levar um equipamento na nossa loja, que caiu, infelizmente, em mãos de técnicos errados, foi levar o equipamento para fazer uma formatação, o indivíduo lá, o técnico, perdeu todas as informações de faculdade da filha dela, e fotos de casamento, entre outras coisas. E ela foi lá, soube da nossa capacidade técnica e foi até a nossa loja. Olha, você consegue ver se você consegue recuperar esse HD, né, que é o disco rígido do computador? Segundo o técnico, ele não funciona mais. É aquele negócio, né? Pessoas mal qualificadas. Ele cometeu algum erro no HD, condenou o HD da cliente e o HD não tem defeito nenhum. Simplesmente ele apagou todas as informações do HD da cliente. Que por sinal a gente conseguiu recuperar bastante coisa. Só que não é 100% que a gente consegue recuperar. Uma empresa especializada em HD tem condições de recuperar até mais. Que nós não somos especializados em HD, somos especializados em outras coisas, porém conseguimos recuperar algumas informações também. Então toda a informação retirada do computador a gente consegue recuperar, não com 100% de certeza. Tá? Tem tempo para isso? Ou... Aí é o seguinte, como é que funciona esse procedimento? Tem tempo? Depende. Se você apagar a informação hoje do seu computador e deixar o seu computador desligado 10 anos, eu vou recuperar tudo. 100% garantido que eu recupero tudo que foi apagado. Se eu apaguei uma informação agora do meu computador e continuo usando ele um dia, uma hora, um minuto, uma semana, a probabilidade é cada vez menor de eu conseguir recuperar essa informação. Uma explicação bem rápida. Vamos entender esse procedimento, já que foi questionado. Imagine que nós temos um quadro. Esse quadro ele é quadriculado. Tem 1000 quadrinhos dentro de um quadro grande. Tá? Cada quadrinho daquele é um arquivo. Digamos que eu fui lá e apaguei um desses quadrinhos, ou seja, aquela lacuna ficou em branco. Enquanto ela estiver em branco, eu consigo recuperar aquela informação com facilidade. A partir do momento que naquele quadrinho que estava em branco, que eu tinha apagado uma informação, eu fui lá e coloquei uma outra informação por cima, já dificultou em 90% a recuperação dessa informação. Eu perguntei isso justamente para uma providência, né, uma orientação. Tomar a providência de conseguir uma apreensão dessa máquina o mais rápido possível,
para conseguir os dados com menos dificuldade. Com menos dificuldade. E vale lembrar também para os ouvintes aí o seguinte: as pessoas também, a maioria não sabe disso, mas tudo que eu faço na internet está registrado no meu próprio computador. Cada página que eu abro da internet, ela está no meu computador. Entendam o seguinte: não é porque eu estou numa página da internet que ela